Muito bem, amados e queridos irmãos e amigos, nós voltamos a falar então sobre a questão do esposo, os deveres deste esposo, que na realidade a Bíblia nos traz, com bastante evidência e clareza. Então vamos continuar falando deste problema terrível dos nossos dias, em que muitos não dão ouvido à palavra de Deus e por causa disso mergulham em problemas terríveis. Muito bem, falando aqui em Efésios capítulo de número 5, a partir do verso 25, está escrito o seguinte: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Amados e queridos irmãos, preste bem atenção numa coisa. Aqui em Efésios 5:25 está muito claro. E eu faço uma pergunta: gostarias que tua esposa te obedecesse como a igreja obedece a Cristo, querido? Gostaria, obviamente. Então, você tem que agir também com ela como Cristo age para com a sua própria igreja. E sempre, queridos, que falamos aqui na palavra amor, nossa tendência é pensar em sentimento. Nós falamos isso no nosso último encontro. A tendência é pensar no sentimento, na emoção, na sensação. Mas quando Deus fala em amor, não é bem isso que Ele quer dizer. Não é bem isso que Ele quer dizer. O amor não é um modo de sentir, nós já falamos, é um modo especial de agir, é uma maneira de ser, é uma maneira de viver. É isso que Jesus está dizendo. O amor que Deus quer que os maridos demonstrem se revela de duas maneiras que estamos tratando aqui. Primeiro, pela dedicação pessoal e segundo, pelo amor sacrificial. Pela dedicação pessoal é o seguinte: quando dizemos que amamos alguém, dedicamos totalmente a essa pessoa, com vistas ao seu bem. Esta é a verdade. O marido deve amar então a sua mulher não apenas por causa da beleza que nela encontra, mas para torná-la ainda mais bela. Outra coisa que encontramos aqui é o amor. O amor também implica em sacrifício. Amar alguém é estar preparado para sacrificar tudo que temos e somos para o bem dessa pessoa. E esse alvo supremo é o alvo supremo aí da família. O marido deve estar disposto a sacrificar-se pelo bem-estar de sua esposa. Interesses pessoais, como já dissemos, muitas vezes precisam ser colocados de lado, a fim de dar mais atenção àquela que lhe é submissa, àquela que lhe respeita. Então, que todos os maridos possam dizer o seguinte: meus direitos não me pertencem, mas sim a minha esposa e filhos. Assim é que amamos aí de modo como Jesus amou, sacrificialmente, querido. Agora, o único ponto em que todos os psicólogos concordam entre si, que todas as pessoas possuem, é a necessidade básica de serem amadas. É isso mesmo, em geral. Isto se aplica mais às mulheres do que aos homens. E elas precisam de 5 tipos de amor. Você já ouviu falar nisso? Primeiro, o amor companheirismo. É aquele companheiro, aquele amigo de verdade. Outra coisa é o amor compassivo. Existe o outro, o amor romântico.
o amor carinhoso e o amor passional, relativo aí à paixão. Mas, pastor, o que quer dizer cada um desses amores? Primeiro, o amor, companheirismo. Na maioria dos casos, querido, o homem não compreende esta necessidade que a mulher tem da companhia do marido. Poucas mulheres apreciam a solidão por um longo período de tempo, querido. Elas não gostam disso. Se os homens entendessem esta necessidade, passariam menos tempo diante do televisor, ou mesmo diante do seu celular, ou em outras atividades, quando estão em casa, e aprenderiam então a apreciar um pouco mais a presença da sua esposa. Quase não se veem, quase não se falam nos dias que nós estamos vivendo. Mas uma coisa eu posso dizer, a companhia do esposo significa para a mulher uma proteção, querida. Ela gosta de sentir-se protegida e o homem se satisfaz sentindo-se o protetor. E a reação imediata de qualquer esposa diante de situações aí difíceis, como reclamação de vizinho, batida de carro, etc., será esta: bom, eu vou falar com o meu marido, eu vou falar com o meu marido. Isso não será um mero subterfúgio, mas sim a legítima busca da proteção do marido. Amigo, preste bem atenção. Aquele que é verdadeiramente companheiro é aquele que se pode contar em todas as horas. Será que você não anda aí muito ocupado com outras atividades, esquecendo totalmente de sua amada, querido? Talvez aí esteja o problema. Pois é, esse é o amor, companheirismo que ela procura e necessita. O outro é o amor compassivo. O amor compassivo, os homens precisam aprender, nós homens, que a capacidade que a mulher tem de demonstrar o amor compassivo é prova de que ela necessita também recebê-lo. E essa necessidade se torna ainda mais e mais aguda quando ela está passando por algum sofrimento físico ou algum sofrimento emocional. E geralmente a mulher não tem estrutura emocional para suportar aí pressões com prolongada ou habitual ausência do marido. Violência e indiferença dele quanto ao seu problema é algo terrível para esta esposa. A atenção, o apoio do marido sincero e constante possibilita aí, querido, o equilíbrio emocional da esposa, mesmo em situações difíceis. Esse é o amor compassivo. Mas ela também necessita, além do amor compassivo, o amor romântico. As mulheres são românticas e por esta razão precisa também de gestos, precisa de gestos românticos, flores, música, jantar fora, presentinho em dias especiais e não especiais também, etc, etc. Agora isso é complicado porque muitos nem agem desta maneira. Se você acha sua esposa prática demais, o mais provável é que ela tenha superado, sim, aquele sonho, tornando-se prática, porque lhe parece melhor reprimir este anseio do que se sentir aí frustrada. Essa é a verdade, sentir-se frustrada pela falta de quê? Do romantismo do marido. E aí ela prefere se adaptar a esta maneira prática. Quando namorados, sabemos exatamente os gostos delas, dando chocolates, não é não? Bombons, cartões, apaixonados. E depois do casamento, se esquece praticamente de tudo isso. E quantas esposas esperam a chegada do seu marido no dia do seu aniversário, ansiosas. Mas tiveram depois que dizerem para si, é que o dinheiro está curto. O dinheiro está curto. É esse amor que faz a mulher corresponder, querido, aos pequenos gestos de carinho do seu marido. Quantas vezes você fala
a ela que está linda e que a ama muito. Tem feito isso ultimamente? Você a trata com toda cortesia, como a uma dama, principalmente na frente das outras pessoas? Está tudo certo? Pois é, querido. Se não está, alguma coisa está errado. Ela necessita também deste amor romântico, mas também do amor carinhoso. Isso, a maioria das mulheres tem sede de beijos, de agradecimentos, de apreciação, um toque carinhoso, um cálido abraço, a proximidade daquele que ela ama é quase tão agradável quanto mais contato íntimo. Na verdade, muitas mulheres reagem mais positivamente a um olhar de admiração ou a palavra de elogio que a qualquer outra coisa. Você deve saber muito bem disso. Portanto, o marido, querido, inteligente é aquele que frequenta, não é, este espaço glorioso e que frequentemente quebra a rotina da vida e expressa verbalmente sua admiração pela sua esposa. Isso é maravilhoso. Ele já descobriu que a sua mulher é despertada pelas pequenas expressões de carinho que muitas vezes parecem sem sentido para os homens em geral. Parece, mas para ela tem um significado importante. Descubra sua esposa. Você precisa conhecê-la melhor. Ela precisa deste amor carinhoso. Veja bem, quantos nós já falamos, o amor companheirismo, o amor compassivo, já falamos também desse amor romântico. Olha, o amor carinhoso e o amor passional. Isso mesmo, este amor é algo natural ao homem por causa do seu forte impulso sexual. Porém, o marido que oferece carinho à esposa pode levá-la também a sentir esse amor, o orgasmo que muitas delas desconhecem, pode ter certeza. Mas lembre-se de uma coisa, querido. Lembre-se de uma coisa que é muito importante. A mulher terá mais facilidade de expressar esse amor depois que os outros 4 tipos de amor forem satisfeitos. A esposa precisa saber que o marido necessita dela. O ato sexual se torna um importante meio de ela certificar-se deste amor dele. O que você faz ao fim de um ato sexual? Vira e dorme e ronca? Não, querido. Ame sua esposa como uma pessoa. Ninguém gosta de ser tratado como objeto. Ao fim aí do ato, beija, fale palavras amorosas. Os casais que realizam uma boa relação sexual passam muitas horas em grande harmonia mental, em grande harmonia emocional, antes e depois do ato. Muitas horas de satisfação e intimidade mútua por causa, sabe do quê? Do amor. Olha que palavra maravilhosa. E olha quantos deveres que nós devemos cumprir e muitas vezes não estamos cumprindo. Mas como homens nós queremos que ela seja exatamente aquilo para qual Deus a designou. E aí ficamos aí como se fôssemos um delegado autoritário, dizendo faz, deixa, fique, mas esquecemos que o que Jesus fez e faz pela sua igreja é totalmente diferente. Ele a ama profundamente. E a mulher precisa ser amada. E ela necessita de todos estes tipos de amor. Que você possa repensar sobre isso. Talvez aí esteja o maior problema. Talvez aí esteja a razão de tantos desentendimentos. Talvez esteja aí a razão da tristeza da sua esposa, a insatisfação da sua companheira. Procure refletir sobre isso.
E depois nós falaremos mais de Mateus 19:5, Efésios 5:28, parte B, e falaremos muito mais. O importante é que nós, como esposos, como marido, temos que aprender muito com a maneira que Jesus trata a sua igreja. Até o nosso próximo encontro, queridos. Se até lá Jesus não voltar.